Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui para falar um pouco sobre a mulher na literatura maranhense e eu queria primeiramente agradecer muito o pessoal da faculdade, a professora responsável Sheila, né, que convidou para esse bate-papo, para falar um pouco para vocês sobre a mulher na literatura maranhense, né, e o tema muito legal, que é a mulher ressignificando o seu papel através da literatura. Complicado, né? Porque a gente vive num mundo tão, não diria machista muito forte, mas relacionado ao homem como centro, né? Digamos assim, forte também, mas enfim. Mas aí a gente tem algumas coisas, nós temos muitas coisas, na verdade, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa cidade efervescente o tempo inteiro de literatura, né? Então, agradecendo as meninas, a Brenda, a Janaísa, Jaciara, Jennifer, Milena, Rayane, né? Por essa oportunidade de levar esse projeto para a escola, falando sobre literatura maranhense, principalmente falando das mulheres, né? Eu como mulher, a gente sente essa necessidade, né, de ter essa representatividade, que é super importante no mundo de hoje, principalmente nesse patamar em que a gente está, nesse mundo, no caso dessa loucura da pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Mas, e enfim, é isso. A gente vai falar de algumas mulheres, nós temos tantas, gente, muitas, mas eu queria escolher algumas que para falar para vocês, mostrar um pouco para vocês também. A primeira delas é Sarlete Nogueira da Cruz, maravilhosa, é uma autora fantástica, com essa obra aqui, principalmente, uma das principais obras dela, né, que é a Litania da Velha. São poemas, assim, você olha esse livro, você está na cidade de São Luís, você está lá no centro histórico, né, no Reviver, e tem ali um documentário, inclusive foi feito um documentário sobre isso, organizado por Frederico Machado, que é filho de Arlete, na verdade. E Arlete, gente, ela é a esposa de Noro Machado, um dos maiores autores, um dos maiores poetas desta cidade. Você já deve ouvir falar, se não, corram, ler, porque é fantástico. Tem outras obras, eu peguei essa porque é uma das mais conceituadas, digamos assim, dentro da nossa literatura, né, no campo relacionado principalmente com a cidade. Uma outra autora, a gente tem Sônia Almeida, eu trouxe essa obra para mostrar para vocês. Sônia Almeida com Palavra Cadente. Sônia Almeida, ela é da Academia Maranhense de Letras. Arlete não, gente, ela não pertence à academia, mas tá aí, né? Então a gente tem Sônia Almeida, tem outros livros, tem Penumbra, que é um dos primeiros livros dela, aqui, Penumbra, das primeiras obras dela, com poesia também, muito bom, excelente. Então serve como fonte, né, de pesquisa, de leitura para todos os jovens de hoje, né, que queiram ler, que queiram aprofundar um pouco mais dentro da nossa literatura, dentro da nossa cultura, da nossa história, e principalmente na literatura maranhense com as mulheres, né, que é muito importante. Uma outra autora, não menos importante, é Ceres Costa Fernandes. Ela tem esse livro que é uma coletânea, gente, porque ela ficou à frente do Centro de Atividade Odilo Costa Filho, onde ela organizava palestras, eventos, cafés literários, era maravilhoso. E ela fez isso nessa coletânea. Lá ela ficou de 2010 a 2014, como vocês podem observar aqui. Ela é uma excelente cronista, porque ela escreve crônicas também, uma excelente poetisa. Ela é da Academia Maranhense de Letras, ela é da Academia Ludovicense de Letras também. E é um dos grandes nomes na literatura maranhense. Observe que eu estou falando, todas essas mulheres, gente, elas estão vivas, porque a gente tem, por exemplo, fala em literatura maranhense, das mulheres, fala primeiramente Maria Firmina dos Reis, né? Isso é inegável da importância que ela tem para a literatura contemporânea mundial, né? Porque ela é conhecida mundialmente, né? Na literatura como mulher negra e tudo mais. Tem esse outro livro também de Sônia Almeida, que é o Poema da Diferença. Deixa eu ver aqui a data deste livro, 2012, não é tão velho não, e é bem legal também, é poesia. E o que a gente tem mais para mostrar? Tem Lenita Estrela de Sá, que é uma excelente escritora. Ela tem uma das primeiras obras dessa, era no teatro. A Ana do Maranhão, que fala um pouco sobre a simbólica, a temível, a terrível Ana Jansen, né? É uma peça de teatro escrita em 1982, foi lançada.
E é muito legal. A Lenita, ela é maranhense, obviamente, ela não mora aqui ultimamente, ela tá morando fora, mas continua contribuindo com seus trabalhos. Inclusive, tem essa obra dela que é maravilhosa, voltada para as crianças, que é a Filha de Pai Francisco, levando para as crianças, gente, a história. Na verdade, esse aqui é a primeira edição dessa obra, Filha de Pai Francisco, também voltada para as crianças, para a literatura infanto-juvenil, porque ela também trabalha muito bem isso, né, com essa literatura. E é uma linguagem simples, é uma linguagem agradável, que serve para qualquer idade, não é só para criança, não. Tá aqui ela, Lenita, essa foto. E aí, essa segunda edição que ela fez, da Filha de Pai Francisco, que é essa linguagem, né, mais para as crianças, né? Aquela história do Pai Francisco, do miolo do boi, da língua do boi e tudo mais. A gente tem aqui em São Luís, que representa, né, a AGEB, que é a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritoras, a qual eu faço parte com muito orgulho, né, e lá nós temos mulheres maravilhosas, como, por exemplo, Dileci Adler. Dileci, ela foi professora da Facam, inclusive, e ela é psicóloga, doutora em psicologia, é uma autora fantástica, ela é uma dos grandes nomes, das grandes estudiosas sobre Maria Firmina dos Reis aqui em São Luís. Ela também representa isso muito bem. E ela também é da AGEB, ela também é da Academia Ludovicense de Letras. E aí lá também na academia, lá na AGEB, a gente tem também, por exemplo, Silvana Menezes. Ela é química, ela é doutora em química, e olha só, voltada para a literatura, né? São poemas, tem outros também que eu não encontrei ali na minha biblioteca maravilhosa, né? E aí tem essa também, tem uma outra autora chamada Luísa Cantanhede, vocês precisam ler Luísa Cantanhede, gente, ela é fantástica. Então tem estes nomes maravilhosos dentro da literatura, das academias. Falando das academias, a Academia Maranhense de Letras, por exemplo, tem muitas autoras, tem Laura Amélia Damos, tem Sônia Almeida, como eu já falei, tem Ana Luísa Ferro, que é voltada para a área de direito, mas também escreve fantasticamente bem. Nós temos também, gente, a Academia Poética Brasileira, da qual eu faço parte com muito orgulho, que o presidente é o senhor Mário Lincoln. E lá também a gente tem autoras, inclusive a vice-presidente nacional é Cleiviane, ela é mulher, é uma das grandes representantes. Então, para vocês verem como a literatura com a mulher está muito bem representada. A gente tem dificuldades, claro, a gente tem, no sentido da gente ser reconhecida, é claro que a gente passa por alguns embates também, porque normalmente, quando se fala em literatura, em escritura, normalmente o homem é que está mais, né? Então, eu ia trazer meu livrinho, poemas, meu livro de poemas, Palavras ao Vento, que eu tenho, que foi lançado em 2018. E eu tenho outro também que é Dicionário de Palavras Maranhenses, que eu fiz em coautoria com o José Neres, que também é escritor. Então, por exemplo, eu tenho pessoas dentro de casa que são autores também. A minha filha, que ela também é psicóloga, também é atriz, ela também escreve. E eu tenho meu filho, que é jornalista, que também escreve. Então, assim, eu tenho 2 homens dentro de casa, mas assim, eu não... graças a Deus eu não passo muito por isso de não ser reconhecida, de não ser valorizada. Graças a Deus a gente tem um reconhecimento legal. Para vender, então. Para vender, os meus livros, inclusive, tá na MEI, né, gente? Palavras ao Vento, que é meu livrinho de poesia, de poemas, ele tá lá na MEI, que é uma MEI, para quem não conhece, tá lá no São Luís Shopping, não é propaganda, mas enfim, tá lá. E vocês podem visitar, lá tem obras, autoras de só maranhense, a literatura maranhense, de mulheres, muitas coisas. Então tá lá. E, por exemplo, professora, mas para vender e a questão de grana, eu não me incomodo, na verdade, muito com questão de grana. Por exemplo, o que eu sinto, não de reconhecimento, boom e tal, mas, por exemplo, de ler, né, de conhecer a nossa obra, de conhecer o nosso trabalho, que isso faz parte, né, do nosso reconhecimento. E aí as meninas colocaram no roteirinho aqui para eu falar um pouco sobre essas experiências, minhas vivências. Então é isso, de eu... por exemplo, como que isso surge, na verdade, no estalo, né? Então, aparece a ideia, eu vou lá e escrevo e tal, graças a Deus dá tudo certo. Tem dificuldades, obviamente, de lançamento, porque a gente não tem, por exemplo, um incentivo, por exemplo, da cultura, digamos assim, né? Uma grande editora, enfim, mas a gente publica e a gente coloca aí vai pra frente, e a gente vive nessa realidade, na verdade, não é só comigo, mas acredito que com muita gente, com muitos outros autores, não só com mulheres, com homens também, né?
E nesse sentido, eu me lembro que uma vez quando eu estava lançando o meu livro, foi lá na May 2018, eu achei uma coisa muito engraçada, gente, que foi, eu me senti nesse dia muito importante, né? Por exemplo, eu estava lá na fila, porque normalmente eu sou o meu marido, que é o professor José Neres, que é da Academia Marinense de Letras, da Ludovicense também. E aí, normalmente é assim, é a mulher do professor Neres, é a mulher do escritor Neres. E nesse dia foi engraçado, porque nesse dia eu fui lançar, né, lá na MEI, e aí chegou uma pessoa e disse, onde está a autora? Então nesse dia eu me senti muito bem representada, digamos assim, importante até. E aí passo por essas coisas, mas enfim, normal, né? E aí, a gente falar um pouco, perguntaram, falar um pouco sobre a questão do machismo. É complicado a gente falar sobre isso, né? Porque machismo existe em qualquer lugar, né? E nas novelas, nos romances, nos livros, tudo mais, em questão de pesquisas, tá por aí. Então, como a gente faz para desvencilhar disso, né? De ter a nossa devida importância, não levando em consideração que é um campo só do homem. Na verdade, não é um campo só do homem, mas somos todos, né? Então, cabe a nós lutarmos por isso, lutar por nosso reconhecimento, lutar para mostrar o nosso trabalho. Eu sempre falo normalmente para os meus alunos e alunas, né, que sempre escrevem e que não publicam, de repente, porque tem vergonha, até por essa questão de achar que tem um autor, né, homem principalmente, que de repente é muito mais reconhecido, é famoso e tal, como é que ele vai ver? Na verdade é assim, você tem que botar sua cara a tapa, né, ir atrás e mostrar o seu trabalho, e seja o que Deus quiser. E a gente tem que estar preparado para essas questões de críticas. A gente recebe críticas boas, mas a gente recebe críticas ruins também, até porque isso te ajuda, né, no sentido de melhorar o seu trabalho. Porque vai que você pensa assim, tá tudo maravilhoso, ninguém vai falar nada, tá tudo muito bem, então, vou continuar nessa linha, né, de raciocínio, então tá tudo bem, tá tudo beleza, mas na verdade não é, a gente vai sempre receber isso, e a gente tem que estar preparado para isso. Por exemplo, eu também faço parte, lá na AGEB, gente, eu participei da última coletânea, porque escrevo, e aí é a segunda coletânea do grupo, e eu participei, né, com poemas, e a gente fica também nessa questão de achar, será que vai ficar legal, será que vão gostar, mas enfim, tá lá, e foi publicado, graças a Deus, tá nas plataformas digitais. Uma outra coletânea também que eu participei foi das Enluaradas, inclusive são só mulheres, acho que você, eita, só mulher, enfim, são mulheres do Brasil inteiro, do mundo todo, porque ela acho que tem Espanha, Portugal, Alemanha, né, e que nós nos unimos e fizemos e participamos, passa por uma seleção, aí tem naquela questão, passa da seleção, a gente já fica com medo também de não ser selecionado, mas tudo bem, vai na cara e na coragem, graças a Deus passei, né, fui selecionada e estou lá. E na plataforma também, eu tenho, que eu publico na plataforma da Academia Poética Brasileira, que é no canal, na plataforma do FaceTubes, é só acessar, né, www.facetubes.com.br, lá é uma série de outros autores, homens também, mulheres, que publicam lá, né? E aí, graças a Deus, nosso trabalho tá lá, para o mundo todo, tá na plataforma. Mas, enfim, é assim, porque a gente tem leitores do mundo todo, do Reino Unido, da Inglaterra, da Argentina, Espanha, Portugal, Brasil. Então, nosso trabalho tem esse certo reconhecimento de outros lugares que não são só daqui. Então, a gente se sente muito feliz, muito gratificada, digamos assim, né, por isso. Eu também faço parte, eu sou colaboradora também do site da região Tocantina, que vocês podem acessar lá também, tem alguns trabalhos meus, e enfim, é isso, são muitas coisas que a gente tem nesse meio como mulher, como representatividade da mulher na cultura marinense, da literatura marinense. A gente tem muitas coisas que vocês podem estar acessando, podem estar assistindo, podem estar lendo. Vamos ler, gente, que isso que é importante, né? Lendo a gente chega muito longe, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer demais a escola, Cidade Operária 2, se eu não me engano, né? Por esse projeto lindo que é da faculdade, que está levando. Eu também sou professora da faculdade, né, da FACAM. E agradecer demais o convite por estar aqui falando com vocês, tá bom? Então é isso. Leiam, vão atrás de outros autores, de outras mulheres. Tem muitas mulheres maravilhosas que estão por aí, às vezes estão no anonimato por essa questão da vergonha, né? De não publicar, né? De ver os seus textos e tudo mais. Ok? Muito obrigada. E vamos lá, vamos publicar, vamos ler, tá bem? Beijo, agradeço demais.